Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa 11ª edição do curso sobre uso terapêutico da cannabis sativa. Eu sou a Gabi Dainese, estou aqui para apresentar mais uma aula para vocês. E na aula de hoje a gente vai falar sobre cannabis e odontologia. Para essa aula a gente vai receber o Dr. Guilherme, que aborda de uma maneira mais ampla todos os aspectos do tratamento odontológico com a cannabis. Complementa a outra aula do Dr. Nivaldo. Espero que vocês gostem dessas duas aulas. A gente se vê em breve. Olá pessoal, meu nome é Guilherme Martins, sou cirurgião dentista e hoje vou trazer uma aula para vocês sobre as aplicações da cannabis medicinal na odontologia. Gostaria de me apresentar, eu sou especialista em periodontia e implantodontia. Eu gostaria de iniciar essa palestra mostrando para vocês das evidências científicas que temos hoje quando falamos de cannabis medicinal e a sua origem justamente do sistema endocannabinoide. Hoje nós temos inúmeras publicações científicas nos quais nos respaldam clinicamente para estarmos atuando de forma direta com os cannabinoides no âmbito da odontologia. Infelizmente, as publicações que nós temos, ou tínhamos até a década aí de 90, início dos anos 2000, eram baseadas no uso recreativo ou uso adulto de forma fumada da cannabis. Naturalmente, não é a forma mais adequada de utilizar, devido a diversas alterações sistêmicas que ocorrem justamente quando utilizamos ele voltados para uma terapêutica, né? Naturalmente não é um uso recreativo que nós estamos falando aqui, nós estamos falando basicamente sobre o uso medicinal. E esses trabalhos tinham muito um viés ideológico, né? De ser contra o uso adulto, enfim, não é o mérito da nossa questão. Mas a ciência não para. E através dos novos trabalhos recentes, diversos trabalhos publicados para profissionais do âmbito da odontologia já trazem diversas aplicações dos canabinoides e principalmente o canabidiol. Por exemplo, esse trabalho de 2022 das aplicações do canabidiol na cirurgia bucomaxilofacial, desde seu efeito antimicrobiano, seu efeito anti-inflamatório, o seu efeito analgésico, seu efeito ansiolítico. Nós sabemos hoje da possibilidade de você estar utilizando o canabidiol e outros demais canabinoides num procedimento pré-operatório ou antes de um procedimento, trazendo maior tranquilidade ou aceitação desse paciente nesses procedimentos. O efeito antiemético, né, tirar o efeito justamente de náuseas ou sensação de vômitos durante um procedimento odontológico, e o efeito anticonvulsivante. Nós sabemos hoje também que é utilizado muita utilização de anticonvulsivantes até para a questão da modulação da dor em diversas patologias que envolvem, por exemplo, a DTM muscular ou outras neuropatias, como a neurose de trigêmeo. Outros trabalhos bem interessantes, né? Esse trabalho também foi um trabalho que fizeram uma revisão sistemática de escopo, no qual elencou diversas indicações do canabidiol dentro da odontologia e tiveram várias conclusões que eu vou trazer agora para vocês. Conclusão de que os canabinoides podem ter aplicabilidade significativa na odontologia, no tratamento da dor, infecções bacterianas, por exemplo, aqueles casos da periodontite, abscessos, né, na glândula salivar, ou até mesmo abscessos de origem dentária, doenças orais baseadas em inflamação, câncer da glândula oral e salivar, síndrome das dores orofaciais, como eu falei, neurose de trigêmeo, além de uma ampla janela terapêutica. Nós sabemos hoje da segurança clínica que podemos utilizar os canabinoides na modulação, seja da dor,
da ansiedade ou até mesmo da modulação do nosso ciclo circadiano. Então, nós sabemos da importância de estarmos indicando esses produtos à base de fitocannabinoides, até porque hoje nós temos produtos específicos para nós cirurgiões dentistas, que são, por exemplo, os cremes dentais e os colutórios. Infelizmente, né, pessoal, a gente aprende muita coisa na faculdade de odontologia ou qualquer outra faculdade de saúde, né? Então, infelizmente, eu falo por quê? Porque a gente aprende o sistema esquelético, nervoso, circulatório, digestório, muscular, o próprio sistema estomatognático, que acaba sendo uma confluência de todos esses demais sistemas. Porém, um sistema muito importante que começou a ser estudado no início da década de 90 e sedimentado no final dessa década de 90, que é o nosso sistema endocannabinoide. E hoje nós sabemos da importância do sistema endocannabinoide, no qual é trazer o equilíbrio de todos os demais sistemas do corpo, seja o sistema digestório, o próprio sistema estomatognático. E nós sabemos também que o desequilíbrio ou a quebra dessa homeostasia está correlacionada ao surgimento de diversas doenças crônicas, entre eles a própria dor orofacial, por exemplo, que nós podemos trazer a DTM muscular de origem crônica, no qual o paciente pode estar se beneficiando justamente dessa terapêutica. E aí vem a pergunta sempre que os nossos colegas fazem, né? Guilherme, do que é formado, o que é o sistema endocannabinoide? Primeiramente, ele é formado pelos nossos próprios endocannabinoides, ou seja, aqueles canabinoides que produzimos endogenamente. Os receptores canabinoides, que é justamente aonde esses canabinoides, esses endocannabinoides vão se ligar, e as enzimas metabolizadoras, que vão justamente degradar esses endocannabinoides depois que eles fizerem a sua função. Então, recapitulando os nossos dois principais endocannabinoides, o 2-araquidonilglicerol e a anandamida. Nós sabemos que eles são neuromoduladores retrógrados, pois eles não ficam armazenados em vesículas, eles são produzidos sob demanda. E também sabemos que hoje o sistema endocannabinoide já é uma estratégia terapêutica, pois possuímos receptores canabinoides praticamente em todo o nosso corpo e principalmente na região da cabeça, no qual nós vamos ter tanto a atuação de receptores canabinoides tipo 1, no sistema nervoso central, ou receptores canabinoides tipo 2, mais periférico, como a pele, então muito voltado para o pessoal da harmonização orofacial, o sistema imune, as células de defesa, muito focado, por exemplo, nas doenças periodontais, né? Além de outros tecidos que eu vou elencar aí durante a nossa palestra, como, por exemplo, tecido conjuntivo, os próprios macrófagos, presença muito forte na cavidade oral, diversos receptores canabinoides tipo 1 e tipo 2, inclusive os receptores canabinoides mais expandidos, que eu vou comentar com vocês também. Então, o nosso sistema estomatognático está intimamente ligado ao nosso sistema endocannabinoide. Inclusive, o próprio sistema endocannabinoide hoje já faz parte de uma estratégia terapêutica, pois além do CBD poder atuar em receptores específicos como CB1 e CB2, ele acaba atuando em outros receptores também, como, por exemplo, receptores serotoninérgicos, glutamérgicos, receptores vaniloides, nos quais você vai ter uma atuação direta ou indireta na modulação de processos dolorosos de inflamação, até mesmo de metabolismo, pois as próprias mitocôndrias possuem receptores canabinoides também. Então, essa própria estratégia terapêutica, pessoal, vem sendo estudada durante anos aí por principais cientistas do mundo afora, né, como Roger Pertwee, Ethan Russo, Rafael Mechoulam. E hoje o sistema endocannabinoide já faz parte de uma terapêutica, seja para modulação de via de analgesia, modulação de ansiedade e modulação, por exemplo, do nosso ciclo circadiano. Quando falamos em terapêutica canabinoide, é muito importante a gente saber a correta classificação dos canabinoides. Os canabinoides, a gente pode ter três tipos de canabinoides. Os endocannabinoides, que são aqueles canabinoides que produzimos endogenamente, como fosse nossa cannabis natural, a anandamida e 2-AG. Os fitocannabinoides, que são produzidos pela planta cannabis sativa, como CBD, CBG, CBC, CBN, delta-9-THC ou THCV. E os sintéticos, que são os canabinoides produzidos em laboratório. Também é importante vocês entenderem que nós produzimos diversos alvos terapêuticos. E esses canabinoides, sejam os fitocannabinoides, os sintéticos ou os endocannabinoides, eles vão atuar nesses receptores
de forma agonística ou antagonística, ou seja, você pode atuar estimulando ou inibindo a atuação sobre esses receptores. Então é importante a gente entender que a terapêutica canabinoide ela está muito correlacionado ao método que você vai utilizar, ao tipo de produto que você vai utilizar, a dosificação desses fitocannabinoides, bem como a titulação. E lembrando, pessoal, que cada paciente vai possuir um sistema endocannabinoide inerente a ele. Por isso que nós chamamos que o sistema endocannabinoide é como se fosse uma digital. Ou seja, cada paciente vai responder de uma forma particular, dependendo da quantidade ou do tipo de fitocannabinoide no qual nós vamos estar utilizando. E falando em normativa, pessoal, é interessante dizer que nós, cirurgiões dentistas e os médicos, perante a Anvisa, somos os únicos profissionais aptos a estarem a prescrevendo, somos os profissionais legalmente habilitados. Desde 2017, nós já prescrevemos o canabidiol pela plataforma da Anvisa. Naturalmente, a odontologia não constava no rol, mas, pela lei, nós sempre podemos e sempre utilizamos a prerrogativa de prescrição como cirurgião dentista. Já em 2021, a Anvisa já havia incluído a odontologia justamente dentro das especialidades em sua plataforma. Apesar de já estar aceitando essas requisições de cirurgiões dentistas, agora ficou de uma forma bem clara, até para evitar qualquer tipo de dúvida em relação às indicações dentro do âmbito odontológico. Os produtos que são liberados nas farmácias, dispensados nas farmácias, naturalmente seguem a RDC 327/2019, no qual esses produtos também podem ser prescritos por cirurgiões dentistas, naturalmente com um tipo de receituário específico, que é o receituário azul. E as indicações terapêuticas da cannabis na odontologia. Então, eu trouxe 10 indicações bem precisas nos quais hoje tem avançado e muito justamente essa terapêutica no seu dia a dia dentro do consultório. Primeiramente, a modulação da dor, devido ao seu efeito anti-inflamatório e seu efeito analgésico dos fitocannabinoides. A modulação da ansiedade, no pré-operatório ou, quem sabe, aí no bruxismo em vigília ou noturno. Tem um efeito também meio relaxante em pacientes com DTM. Controle da dor nociplástica, a síndrome da adência bucal, ou a SAB. A gente sabe da dificuldade que tinha até então para poder modular ou trazer scores de dores aceitáveis para esses pacientes que sofrem tanto com essa patologia. A cicatrização de úlceras bucais e tecidos periodontais, as famosas mucosites. Hoje nós temos grandes resultados e inclusive com a utilização de produtos tópicos na região intraoral, trazendo uma confluência, uma congruência melhor nos resultados finais. E o sexto item, odontogênese e endodontia. Eu vou falar um pouquinho disso com vocês também. A capacidade de osteoindução e neoformação óssea, implantes dentários, enxertos ósseos e osso alveolar. O controle químico da placa bacteriana acaba sendo bem eficaz, até mesmo em detrimento ao padrão ouro, que é a cloroxidina. Hoje nós temos resultados até melhores e com baixíssimos ou nenhum efeito colateral utilizando os colutórios à base de cannabis. E a modulação do ciclo circadiano da odontologia do sono. Nós sabemos que hoje, além dos pacientes de bruxismo, apneia e hipopneia, é uma quantidade avassaladora de pacientes que realmente tem algum tipo de distúrbio de sono que vai impactar justamente no aumento de uma DTM ou um distúrbio de sono como um bruxismo noturno. E como último item, a aplicação dentro da harmonização orofacial. E vamos passar agora para vocês, pessoal, as evidências, Então, eu vou falar algumas indicações baseadas justamente no que nós temos hoje na literatura. Nós sabemos hoje que as patologias refratárias acabam sendo um grande desafio do profissional de saúde. Nós sabemos que já temos hoje inúmeras alopatias focadas na modulação da dor, da ansiedade, da efeitos antibacterianos. E a gente observa que é uma avalanche de novas alopatias surgindo cada vez mais. E será que realmente essas alopatias estão trazendo confluência, trazendo sucesso para esses pacientes? Se sim, quais são esses efeitos colaterais associados a esse sucesso? Terceiro ponto, quais são as alternativas que a gente tem em detrimento à utilização apenas das alopatias? Então, aí que a gente vem um reflexo. O reflexo é a gente pensar que a gente pode ter a modulação da dor, por exemplo, através da analgesia pelo sistema endocannabinoide.
Nós sabemos que a dor orofacial hoje é uma sensação desagradável, uma experiência emocional associada a dano tecidual ou descrita como tal. Ou nós sabemos hoje que a dor acaba sendo de um fator multifatorial. Nós temos uma limitação muito grande, por exemplo, até porque a gente tem as alopatias convencionais, né, as abordagens alopáticas nos quais abrimos mão e utilizamos comumente dentro do consultório, porém os efeitos colaterais muitas vezes acabam sendo danosos. Um exemplo claro, por exemplo, coloquei aqui nesse quadro. Esse quadro foi de um capítulo que eu escrevi dentro do Tratado de Cannabis Medicinal, da odontologia, no qual eu fui um dos autores, e para mostrar para vocês o que a gente tinha até então como essa abordagem alopática. Então, antidepressivo tricíclico, ele é indicado justamente para analgesia, para evitar a recaptação de serotonina. E a gente observa que, na grande maioria dos casos, os pacientes acabam por desenvolver o bruxismo em vigília. Os anti-inflamatórios não esteroidais, esse acaba sendo um problema muito grande, devido que a dose dependência, desconforto gastrointestinais e além de você trazer uma sobrecarga renal enorme. Então, a gente sabe que até o uso indiscriminado desses anti-inflamatórios tem trazido uma série de patologias secundárias, até mesmo como úlceras gastrointestinais. Então, a gente tem que ter esse alerta e orientar o nosso paciente a utilizar até mesmo com parcimônia esses anti-inflamatórios. Os anticonvulsivantes, né, nós podemos citar a gabapentina, a pregabalina, muito utilizados em dores neuropáticas, porém nós sabemos da dificuldade que é, por exemplo, o paciente durante o dia estar utilizando esses produtos e alteração de cognição, sono. Muitas vezes o paciente fica no estado de letargia e não conseguindo até mesmo realizar suas atividades laborais a contento. Hoje nós temos também a utilização de terapêuticas mais invasivas, como a infiltração de corticoides, físico-suplementação, PRF, e muitas vezes o paciente acaba não tendo essa opção, ou por ser um procedimento um pouco mais invasivo, doloroso, e de certa forma que você requer um acompanhamento até maior e repetição desses procedimentos num curto espaço de tempo. E aí vem o pior, né? São os benzodiazepínicos e os opioides. Esse sim, uma capacidade aditiva muito grande e a gente vê enxurrada de pacientes utilizando de forma indiscriminada, em alguns casos, como o fentanil, levando a 300 pessoas ao óbito por dia nos Estados Unidos. Então hoje, pessoal, parafraseando o que nós chamamos hoje como o Papa da Cannabis medicinal, o professor Rafael Mechoulam, né? Ele fala que nós precisamos de drogas que modulam os sistemas trazendo homeostase. A medicação analgésica atual apresenta limitações significativas e efeitos adversos, incluindo a tolerância, dependência, disfunção gastrointestinal, disfunção cognitiva, além de possuir uma estreita janela terapêutica. E hoje, na modulação da dor orofacial, a do etemento dolorosa, nós temos que ter um entendimento que precisamos, além de modular a dor, nós temos que modular o estresse e a ansiedade do paciente e melhorar a privação de sono. Para aí sim a gente ter um resultado mais satisfatório justamente no controle dessa dor orofacial. E são diversos trabalhos que já demonstram a confluência de você estar modulando não apenas o SEC, que é nosso sistema endocannabinoide, mas também o sistema opioide. Pois além da liberação de endorfina, você promove o efeito poupador dos próprios opioides, ou seja, você vai administrar uma quantidade bem menor de opioide, além de você também diminuir a tolerância e a própria abstinência dos opioides nesses pacientes que utilizam essa substância de forma crônica. Isso aqui é um trabalho do professor Ethan Russo, um dos grandes pesquisadores, cientistas aí do mundo da cannabis medicinal, no qual ele demonstrou que, através da deficiência clínica da produção dos nossos endocannabinoides, nós vamos desenvolver uma série de patologias, entre eles, por exemplo, a fibromialgia. Ele trouxe, nesse trabalho clínico, que pacientes com fibromialgia tiveram um resultado muito superior com a utilização da cannabis, em detrimento a outras substâncias, por exemplo, como a pregabalina e o dual. Então, a gente vê a importância de estar utilizando a via de analgesia do sistema endocannabinoide, e essa via de analgesia, a forma mais eficaz da gente estimular ou mimetizar os nossos endocannabinoides é através da utilização dos fitocannabinoides. Principalmente qual fitocannabinoide, quando nós falamos de dor? O THC. Esse outro trabalho também, publicado em 2021,
mostrou a segurança, a tolerabilidade do Nabix. Nabix é um THC feito em laboratório, que imita realmente o Delta 9, e mostrou que o próprio Nabix acabou sendo até superior à diminuição do score de dor desse paciente com dor neuropática, e na verdade era uma dor na back pain, né, dor nas costas, e é uma dor neuropática de difícil controle. Além de ser bem tolerado, a gente conseguiu trazer uma maior diminuição do score de dor desses pacientes. Então, nós sabemos hoje que o sistema endocannabinoide na modulação da dor é um alvo terapêutico fantástico, né? E um dos mecanismos principais, além da atuação direta sobre ao estímulo de liberação de anandamida, o próprio CBD ele atua potencializando o efeito da anandamida, pois ele acaba diminuindo a eficácia da enzima FAA, que degrada a própria anandamida. Então a gente sabe a importância de a gente não só estimular de forma direta o nosso sistema endocannabinoide com a utilização do CBD, mas também potencializando ou aumentando a biodisponibilidade dessa anandamida justamente na região de sinapse. E alguns processos dolorosos que aparecem no odontológico de difícil controle, né? A síndrome bucal, por exemplo, é uma sensação de queimação intrabucal que não apresenta nenhum tipo de lesão, não tem causa identificada, está muito relacionado a fator de estresse, de ansiedade. E sabemos que a nossa boca é rica em receptores canabinoides, além dos receptores vaniloides, que está ligado diretamente sobre a questão da analgesia. Então, a nossa língua, por exemplo, ela possui receptores vaniloides que vão estar ligados diretamente à modulação do nosso sistema de dor, como a pele também possui esses receptores específicos. E através da atuação direta, a gente vê que a atuação dos receptores vaniloides, né? Então não só os receptores CB1, mas como os receptores vaniloides, seja através da atuação direta da capsaicina, né? Como a gente vê em produtos tópicos utilizados, que é o oriundo da pimenta, mas também nós podemos estar utilizando o THC de forma direta ali nos receptores vaniloides, no qual ele também vai trazer essa analgesia direta, pois ele vai atuar diretamente de forma agonística sobre esses receptores. Um exemplo claro, outro exemplo que eu trago para vocês, né, que de receptores vaniloides, que já atuávamos em odontologia sem mesmo saber, por exemplo, a capsaicina, né? A capsaicina é uma substância que vem da pimenta e nós utilizamos muito na modulação de dor nociplástica, quando é na pele, né? Porém, na região trabucal é muito difícil. O próprio genol, que é presente no cravo e na canela, por que ele traz analgesia com uma medicação de cimentação temporária, em produtos que vão atuar em restaurações provisórias, ou produtos que vão atuar de medicação intracanal, promovendo a analgesia? Eles atuam também em receptores vaniloides de forma direta, ou seja, atuam diretamente na modulação da dor. Outro trabalho que já mostram para vocês é também aqui a modulação da dor nociplástica, que é a síndrome bucal. São dois trabalhos que já demonstram que a capacidade que nós temos hoje de estar utilizando esses receptores canabinoides a nosso favor, né, de forma direta, através de colutórios, por exemplo, que a gente vai usar intrabucal, ou até mesmo de forma sistêmica, em conjunto, para você promover uma analgesia e uma melhor diminuição do score de dor desses pacientes que sofrem tanto com essa síndrome. Esse trabalho, publicado recentemente também, mostrou que a atuação de forma intramuscular de canabidiol, CBN, CBC e suas combinações acabam por proporcionar uma analgesia bem eficaz, né, principalmente no quesito de dor crônica. E isso é muito comum em pacientes com DTM ou até mesmo com fibromialgia. Lembrando que sem efeitos colaterais centrais, pois os canabinoides, pessoal, não atuam, por exemplo, em tronco cefálico e centro de respiração. Então não tem um risco, como os opioides, de trazer depressão respiratória. Por isso que a terapêutica canabinoide hoje é muito segura, não existe sequer um óbito no planeta documentado através da utilização hoje de fitocannabinoides. Esse trabalho é bem clássico, também é um trabalho que foi publicado, um case report, no qual ele utilizou o Mevatil. Mevatil, para quem não sabe, está na farmácia desde 2016 no Brasil, ou seja, já temos cannabis medicinal nas farmácias desde 2016,
que é uma apresentação de 1 para 1. Só que a própria bula diz que, inclusive o CFM fala, né, que o Mevatil é utilizado só para tratar a esclerose múltipla. De fato, porém não tem como a gente separar uma terapêutica canabinoide para uma esclerose múltipla para uma modulação de uma dor, de uma ansiedade associada, pois o sistema endocannabinoide é único. E você definir alvos terapêuticos, tudo bem, mas você separar a terapêutica é muito difícil. Tanto é que, como efeito colateral, um efeito colateral benéfico, inclusive, esse paciente que tinha esclerose múltipla e uma neurose de trigêmeo, ele teve por completo a remissão total dessa dor através da utilização do Mevatil, ou seja, uma medicação que era para esclerose múltipla, um fitofármaco, ele acabou trazendo um resultado fantástico na modulação da dor, né, que nós chamamos hoje de efeito off-label. Esse trabalho também bem clássico, publicado aí em 2019, tá, pessoal? É um trabalho duplo cego randomizado, no qual ele comprovou a atividade que é miorrelaxante do CBD, pois ele diminuiu a hiperfunção do músculo e aumentou o conforto dos demais músculos mastigatórios em paciente com dor miofascial, pois ele atua diretamente de uma forma anti-inflamatória e miorrelaxante. Esse trabalho foi bem legal porque ele trouxe uma confluência muito forte aí para o meio acadêmico, e a gente sabe hoje da importância de você ter um resultado bacana em relação à modulação de dor, é você usar tanto de forma sistêmica, né, os produtos de óleo, gummies, ou qualquer outro produto à base de fitocannabinoides, mas também utilizar de forma tópica, seja em forma de balmes, né, ou até mesmo adesivos transdérmicos que tem uma liberação lenta aí de 5 a 8 dias. E vamos falar agora um pouco sobre a modulação do bruxismo. Nós sabemos que o bruxismo hoje não tem cura, tem controle, porém nós temos que estar alerta, né? O aumento de ansiedade está trazendo o quê? Uma pandemia de bruxismo. Né? Pacientes cada vez mais novos, desenvolvendo até desordens temporomandibulares, ocasionados principalmente pelo início de um bruxismo. E nós sabemos que bruxismo não é DTM, mas um bruxismo tem um potencial tremendo de levar um paciente a uma disfunção temporomandibular. Lembrando que nós temos o bruxismo noturno e o bruxismo em vigília. O bruxismo noturno é, logicamente, de acordo com o ciclo circadiano, enquanto estamos dormindo, e pode ser primário ou secundário. Lembrando que o primário, pessoal, é sempre aquele que não tem uma causa, né? Não é, o fator direto não é identificado. Esses são os casos mais difíceis, naturalmente, não é uma terapêutica canabinoide ou qualquer outro tipo de terapêutica para modular um bruxismo que você vai conseguir um resultado satisfatório. Nós sabemos que o tratamento do bruxismo ele acaba tendo uma abordagem multifatorial, pois além de você estar envolvido fisiopatologias diversas, né, além de você ter estados emocionais, você também está focado num distúrbio que é do sistema nervoso central. E pela primeira vez hoje, nós estamos mudando paradigmas. Através da utilização do canabidiol, os demais fitocannabinoides, você muitas vezes está chegando na origem do problema, que é no sistema nervoso central. E é justamente no sistema nervoso central que é rico em receptores canabinoides tipo 1, e é lá que a gente vai ter uma confluência bem interessante. Que além da modulação da própria serotonina, hoje a modulação da dopamina também está diretamente correlacionado à questão do bruxismo. Então, um aumento exagerado de dopamina ou a baixa dopamina pode levar a desenvolvimento de bruxismo ou potencialização, exacerbação dos sintomas de bruxismo. Então é importante o colega saber que hoje o canabidiol, além de trazer um efeito ansiolítico, ele acaba por modular a questão de trazer a homeostase, o equilíbrio de todos os demais sistemas do corpo, inclusive a capacidade de trazer mais a centro o excesso ou a baixa produção da dopamina. Nós temos hoje, como estratégias terapêuticas do SEC ou do sistema do canabinoide expandido, né, os receptores serotoninérgicos, dopaminérgicos, os receptores vaniloides, como eu falei da dor, os receptores opioides, que modulam a dor também, os receptores nucleares, né, que estão muito correlacionados à homeostase, metabolismo, energia, respostas inflamatórias, os receptores GABAérgicos, né, que quer dizer entre a excitação e inibição do sistema nervoso central, muito correlacionado também à modulação da dor, e os receptores NMDA, quer dizer o que? Eles atuam também nas células neurais, evitando o que? A neurotoxicidade ou a excitotoxicidade, consequentemente trazendo uma homeostase, justamente evitando, por exemplo, a síndrome de burnout, muito comum em diversos pacientes. Hoje nós sabemos da capacidade de autoindução dos canabinoides, pois nosso osso
é rico em receptores canabinoides, seja nos osteoblastos ou nos osteoclastos. Consequentemente, você vai potencializar ou melhorar esse metabolismo ósseo, ou seja, você vai atuar tanto na neoformação como na reabsorção óssea, consequentemente trazendo uma melhor remodelação óssea. Seja na endodontia, seja na implantodontia, seja com viés de reparação óssea no pós-cirúrgico, seja na movimentação ortodôntica. Né? Na endodontia, na reparação da região mais periapical. Tá? Então, isso a gente atua justamente para melhorar a cicatrização de uma região de periápice, numa presença de um granuloma antigo, por exemplo. Fato é que esse trabalho publicado recentemente mostra da capacidade osteoindutora de formação de arcabouço. Então a gente observa aqui uma área com defeito ósseo, né? Então a gente observa a radiografia e o CT. Então a gente observa que só o coágulo quase não forma uma matriz óssea satisfatória. O nosso padrão ouro, que é o quê? O padrão ouro é o quê? A utilização de osso autógeno. E esse osso autógeno é o que nós formamos um calo ósseo bem assertivo, um calo ósseo que é o melhor de todos. Quando utilizamos biomateriais, a gente tem um arcabouço, só que a gente não vai ter aquele arcabouço tão satisfatório quanto o padrão ouro. E aqui, na última coluna, a gente observa um ganho significativo, principalmente quase comparado a um padrão ouro, quando você usa o osso liofilizado e esferas CBD, comprovando justamente a capacidade osteoindutora de neoformação óssea. Esse outro trabalho também mostra da capacidade que o CBD atua diretamente em receptores canabinoides tipo 2, e estimulando a formação óssea e inibindo os osteoclastos, inibindo assim a reabsorção óssea. Consequentemente, você vai ter um processo de osseodegradação muito mais rápido e muito mais assertivo do ponto de vista de pós-operatório. Ortodontia, a gente sabe que a utilização hoje de anti-inflamatórios, principalmente os anti-inflamatórios não esteroidais, você acaba por diminuir ou até mesmo anular aquela inflamação regenerativa. Sim, e nós precisamos de uma inflamação regenerativa para a gente ter uma nova formação de tecidos. Então a ortodontia é muito importante a gente entender que você vai modular dor num pós-operatório, você muitas vezes utilizar anti-inflamatório, você vai o quê? Comprometer o resultado final dessa formação óssea e, consequentemente, você a longo prazo pode ter uma descência gengival ou retração gengival. Então, o paciente hoje em ortodontia, você pode modular, trazer uma analgesia durante a movimentação ortodôntica simples e simplesmente usando o quê? O CBD. Porque ele vai trazer um efeito anti-inflamatório, um efeito analgésico, além de potencializar a neoformação óssea. Pessoal, vou falar para vocês agora um pouquinho sobre a cicatrização de úlceras bucais e tecidos periodontais. Nós sabemos hoje, né, pacientes com mucosite, pacientes que estão em terapêutica para tratamento de câncer, e esses pacientes, devido à xerostomia, à própria radioterapia, acabam desenvolvendo essas lesões. Logicamente, o laser hoje é um padrão ouro, você está melhorando ou diminuindo esses efeitos deletérios de um paciente que faz a terapêutica para tratamento do seu câncer. Mas nós sabemos que hoje os fitocannabinoides acabam sendo bem interessantes na modulação e na cicatrização desses tecidos gengivais. Esses dois trabalhos já demonstram isso, que você vai ter um dano tecidual, então você vai ter um estímulo justamente dos fibroblastos em trazer essa reparação tecidual de uma forma muito mais rápida, além de ter uma capacidade também anti-inflamatória, antioxidante e propriamente analgésica. A gente sabe que a afta-mucosite é um processo extremamente doloroso, desconfortável, e num paciente que já está com uma debilitação, compromete até mesmo a alimentação, né? E dessa forma você acaba prejudicando a recuperação mais assertiva desse paciente. Vou falar um pouco com vocês sobre doença periodontal. Nós sabemos hoje que os fibroblastos são ricos em receptores canabinoides tipo 2, né? Tanto é que é um dos alvos terapêuticos aí muito focados hoje nos principais PERPs de periodontia. Nós sabemos que nosso tecido gengival, 90% é formado por fibroblastos, e é aí que está nosso alvo terapêutico. A gente tem que pensar que a gente vai potencializar o resultado final. 90% do nosso tecido conjuntivo é formado por fibroblastos. E o que nós mais buscamos justamente numa terapêutica periodontal é o quê? Promover a fibrose, né? Ter um crescimento gengival que tem um volume, uma consistência que possa suportar aí justamente uma barreira bacteriana, um processo inflamatório de uma forma muito mais eficaz.
Então, desde então, diversos trabalhos têm trazido essa confluência, né, do envolvimento do sistema endocannabinoide na saúde periodontal, pois a gente, além de modular não só o sistema nervoso central pela questão da dor, a modulação de processos dolorosos, a gente vai estimular a nossa neuroproteção através do recrutamento, por exemplo, de macrófagos tipo 2, que é rico em receptores canabinoides tipo 2. Consequentemente, você vai trazer uma inflamação regenerativa muito mais assertiva, pois os macrófagos tipo 2, quando estimulados, eles liberam as citocinas anti-inflamatórias. Consequentemente, você vai trazer uma modulação da doença periodontal de uma forma mais sistêmica e muito mais assertiva do ponto de vista biológico. Esse trabalho foi publicado recentemente, em 2023, no Journal Periodontal Research. É um trabalho feito em humanos, que ele confrontou justamente a deficiência clínica de endocannabinoides, está diretamente correlacionado, por exemplo, uma baixa anamida de uma resposta tecidual. Ele conseguiu comprovar em estudo em humanos que o paciente que tem uma doença periodontal refratária, aquela que muitas vezes não responde ao tratamento convencional, ele não consegue ter uma boa reparação. Por quê? Baixa a produção de anamida. E, consequentemente, quando produzimos baixa anandramida, nós temos que repor. E a melhor forma de repor a anandramida é o quê? Através da utilização de fitocannabinoides, THC, principalmente, e o CBD. Então, nós temos a homeostase também no nosso periodonto. Então, a partir do momento que a gente vai ter um processo inflamatório, no qual vai envolver ligamento periodontal, placa bacteriana, você vai começar a ter liberação o quê? Das citocinas, bradicininas, trazendo o quê? Fibrose, degradação, coagulação, consequentemente o quê? Uma quebra dessa homeostase. E a partir do momento que nós entramos com os nossos fitocannabinoides, a gente vai ter uma atuação em 3 frentes: nos macrófagos tipo 2, nos receptores canabinoides tipo 2 e nos próprios fibroblastos. Consequentemente, você vai promover o que nós chamamos de homeostase, e aí sim trazendo a saúde periodontal. Então a gente entra nesse ciclo de um processo periodontal inflamatório e chegamos nesse processo de homeostase de saúde periodontal. Odontogênese e endodontia. Nós já temos hoje trabalhos científicos que já mostram da capacidade terapêutica do canabidiol na modulação da vitalidade pulpar, pois o canabidiol ele atua diretamente nas células mesenquimais, que são precursoras justamente das células tronco. Consequentemente, você pode estimular a proliferação das células da polpa dentária humana. Naturalmente, são trabalhos hoje in vitro, mas hoje já temos empresas que já estão trabalhando em cima de materiais obturadores à base de canabidiol. Vamos falar sobre o controle do biofilme bacteriano. Hoje nós temos produtos específicos, como eu já citei, colutórios, cremes dentais, que atuam diretamente sobre a modulação do biofilme bacteriano. E nós sabemos que hoje, controle da doença periodontal, controle da doença cárie, é modulação do biofilme bacteriano. Esse é um trabalho bem interessante feito na Bélgica em 2020, no qual essa pesquisadora pegou 72 adultos, né, sendo 38 mulheres e 34 homens, com idade variando entre 18 e 83 anos, naturalmente com um mínimo de 7 dentes, para a gente poder mensurar de forma correta a quantidade de bactérias existentes, sejam gram-positivas ou gram-negativas, ausência de dentaduras, sem história recente de terapia antimicrobiana ou qualquer outro tipo de terapia medicamentosa, incluindo imunossupressor, para justamente não trazer nenhum falso positivo ou falso negativo, e pacientes sem histórico de diabetes. E foi comparado com a utilização de enxergatórios bucais normais, né? O produto A, que é um produto contendo álcool, óleos essenciais, timol, eucalipto e mentol. Um produto B, apresentando um álcool e flúor e nitrato de potássio e outros demais ingredientes ativos. O cinza é o diclonato de clorexidina, que era justamente um padrão ouro hoje focado dentro da odontologia, que é a clorexidina. E os outros dois, que é um colutório baseado na utilização do canabigerol e o outro, a utilização do CBD. E a gente teve como resultado foi isso, uma grande inibição mesmo, né, da utilização do CBD e do CBG, até mesmo melhor que a própria clorexidina. Ou seja, hoje não tem por que a gente ficar pensando só em clorexidina, pois a clorexidina a longo prazo, alteração de paladar, formação de tártaro supragengival, disbiose dentária e mancha dos dentes.
Então, hoje são algumas marcas, né, inclusive que já podem ser prescritas por nós cirurgiões dentistas através da RDC 660. Então, diversas evidências clínicas, pesquisas científicas, trazendo essa terapêutica como um todo, quando se foca justamente no controle da superdontal e também na modulação da estrutura óssea. Não podíamos deixar de falar sobre a odontologia do sono e a modulação do ciclo circadiano. Hoje nós sabemos que é importantíssimo para você ter uma boa noite de sono, hábitos alimentares saudáveis, atividade física, o tempo de interação digital dia, a quantidade de tempo que você fica em frente de computador, tablet ou celular, e se naturalmente o paciente faz higiene de sono ou não. Hoje nós temos diversos trabalhos que já trazem a terapêutica canabinoide para a modulação do ciclo circadiano ou distúrbios de sono. Aqui esse trabalho demonstra a capacidade de você utilizar, por exemplo, o dronabinol, o nabilone, em baixas quantidades. Naturalmente você acaba induzindo mais um efeito ansiolítico com THC, em detrimento do CBD. O CBD em grandes quantidades vai trazer o efeito ansiolítico, em baixas quantidades pode trazer o efeito ansiogênico ou até mesmo hiperfoco. Então a gente tem que saber quantificar a quantidade e indicar o fitocannabinoide correto. Diversos trabalhos demonstrando também, né, que, por exemplo, pacientes com apneia obstrutiva do sono, a gente observou uma melhora bem significante em relação ao grupo placebo, utilizando o THC em baixas doses de 2,5 a 10 miligramas. Ele acaba sendo um excelente indutor do sono. Outro trabalho feito com 72 adultos, correlacionando justamente a utilização do canabidiol como ansiolítico e também a modulação do sono. E demonstrou que logo no primeiro mês, 79% dos pacientes permaneceram controlados durante a duração do estudo, sendo que deles, 48 melhorou muito a questão da qualidade de sono. E o CBD foi tolerado em 96%, ou seja, quase nenhum efeito colateral ou deletério foi correlacionado a esses pacientes. Isso traz para nós uma amostragem bem interessante, pois o próprio canabidiol acaba sendo um determinante justamente para você trazer esse efeito ansiolítico, mas o THC por si só acaba sendo um excelente indutor do sono, né, em baixas doses. Então, a gente tem que ter a confluência da utilização dos dois produtos, naturalmente nas porcentagens ou ratios adequadas para cada caso. Na harmonização orofacial, pessoal, a gente está tendo um boom tremendo justamente nessa área, pois a pele é o maior órgão do nosso corpo e a pele ela é rica em receptores canabinoides. E quando falamos de canabinoides na harmonização orofacial, a gente vai pensar, mas o que tem a ver a pele com o receptor canabinoide? Bom, está aí, a pele ela é rica em receptores canabinoides, tipo 1, mas principalmente o tipo 2, pois ele atua diretamente na epiderme e na derme, além de atuar também em folículos pilosos, glândulas sebáceas e próximos aos microvasos, além de também estar com grande presença no tecido adiposo da pele, né? Então, os receptores canabinoides tipo 2 e os nossos fibroblastos acaba sendo um alvo terapêutico muito interessante para a gente modular diversas patologias ou até mesmo trazer um resultado muito melhor e satisfatório através dos bioestimuladores, né? Ou então preenchimentos no qual você vai diminuir aquela dor pós-operatório, você vai potencializar a regeneração inflamatória, além de você atenuar o estresse oxidativo, como eu estou mostrando nesse trabalho. Então, a gente atenuando o estresse oxidativo, você vai por potencializar os efeitos, os resultados muito melhores aí no quesito da harmonização facial e na saúde da pele. Hoje nós temos diversos produtos tópicos que você pode ser utilizados justamente com os produtos sistêmicos, balme, sérum, óleos específicos para a parte de harmonização facial ou até mesmo na dermatologia. Então são diversos trabalhos que trazem essa confluência, desde o efeito anti-inflamatório, no qual o CBD pode usar para acne, o efeito do anti-aging, por exemplo, do potencial do endocannabinoide está atuando justamente nessa área, além da intervenção e da modulação do estresse oxidativo. Né? E sempre lembrando que prescrever cannabis na odontologia, a gente tem que sempre ter um alvo terapêutico.
seja a modulação do sono, do ciclo circadiano, modulação de receptores serotoninérgicos, para a modulação do bruxismo noturno e diurno e principalmente a modulação da dor em diversas patologias hoje que temos no ambiente odontológico. Então, o canabidiol hoje, pessoal, acaba sendo uma alternativa segura aos anti-inflamatórios não esteroidais, opioides ou corticoides. Lembrando que sempre para um plano de tratamento a gente vai ter que seguir algumas regras, né? Desde assinar um termo de consentimento, verificar os tratamentos atuais que o paciente está fazendo, a anamnese detalhada, a case principal, as comorbidades, exames laboratoriais para a gente ver como é que está a saúde do fígado dele, medicamentos em uso prescritos, terapias complementares, as integrativas e, naturalmente, alinhar expectativa e definir alvos terapêuticos. Elencar de forma correta os fitocannabinoides, seja o THC, seja o CBD e nas proporções adequadas, dependendo do seu alvo terapêutico. Lembrando que nós temos hoje alguns tipos de óleo, de produtos, né? Seja isolado, broad spectrum e full spectrum. O isolado, naturalmente, é apenas um canabinoide presente. Broad spectrum, todos com componentes, menos uma molécula, geralmente o THC. E o full spectrum, todos os componentes da planta, que nós chamamos de fitocomplexo, os terpenos, os flavonoides e os próprios fitocannabinoides. Lembrando que nem sempre a dose ideal é a mais alta, então a gente tem que ter essa noção de titulação e de dosificação. Por isso a importância, colegas, de sempre fazer curso de formação. Não é por isso simplesmente preencher uma receita e mandar o paciente tomar. Você pode ter efeitos deletérios, pode ter subdosagem ou sobredosagem. E muitas vezes, quando o colega não é avisado e não sabe dominar de forma correta, acaba trazendo até mesmo prejuízos ou descrédito da terapêutica canabinoide. Então, eu recomendo os colegas a fazerem curso de formação, para aí sim você ter uma boa noção e uma boa estratégia terapêutica, pois a gente tem que levar em consideração, por exemplo, os efeitos bifásicos, seja do THC e do CBD. Como eu falo sempre, THC em baixa dose é ansiolítico, mas ao mesmo tempo ele pode ser ansiogênico em altas doses. O CBD em baixas doses traz foco, mas em alta dose ele traz relaxamento. E os isolados podem trazer até efeito ansiogênico. Então, além de prescrever, sempre procurar estimular o seu paciente a uma alimentação não inflamatória, atividade física, meditação, aromaterapia com terpenos e, naturalmente, a suplementação com os fitocannabinoides. E lembrando, toda a terapêutica em relação ao sistema do canabinoide foi muito bem descrita por Vincenzo de Março, quer dizer, coma bem, durma bem, relaxe, esqueça e proteja-se. Eu agradeço muito a presença de todos vocês na nossa aula. Ficam meus contatos. Para quem queira se aprofundar um pouco mais, nós temos curso de formação, nós temos mentoria. E aí fica a divulgação do nosso trabalho, que é apenas um pontinho do iceberg aí do universo enorme no qual você pode estar inserido também e trazendo benefícios para o seu paciente. Muito obrigado.